Fala, meus lords e minhas ladies, oitavo ano, Colégio Frei Francisco. Galera, tô com saudade de vocês. Bom, espero que vocês estejam aproveitando essa quarentena para estar estudando. Bom, e nessa primeira aula nós vamos fazer uma revisão de geografia, professor Edson aqui, para a gente relembrar algumas coisinhas importantes que foram vistas antes desse período da quarentena, beleza? Então eu peço que você tenha bastante atenção. Se possível, pega teu material aí, abre teu livro na página 207 e vamos dar início, tá bom? Bom, a unidade 1, capítulo 1, vai falar sobre a população mundial, ok? E vai tratar lá do período da origem do homem, né? O seu processo de evolução, de migração, até chegar nos dias de hoje. E eu gostaria de iniciar essa aula com você. Deixei aqui ó, um mapa onde ele me dá uma probabilidade da quantidade populacional para os próximos anos. Ele trouxe uma probabilidade de 1800 a 2100, no ano de 2100. E hoje nós estamos aí em pleno 2020 com uma população mundial que está aí variando a um pouco mais de 7 bilhões de pessoinhas de ser humano sobre esta terra, e você compõe esse dado. E a probabilidade é que essa população cresça e em 2100 a população no mundo ela chegue a aproximadamente aí uns 11,2 bilhões de pessoas neste mundinho aí em que a gente sobrevive, tá bom? Esse mapa é um mapa interessante, nós chamamos na geografia de anamorfose, que ele vai distorcer o tamanho da área territorial de acordo com os dados que são proporcionados, ok? Veja bem aqui ó, que o continente africano e a região do Oriente Médio, ali da parte da Europa, é onde estarão concentrados a maior contingente populacional, ok? Vamos, bola para frente. Ó, nós iniciamos lá na página 207 exatamente com essa árvore genealógica do ser humano. Essa árvore genealógica, ela vai me proporcionar aí algumas informações interessantes, ok? A primeira delas é que os historiadores dizem que os primeiros pré-homens que teriam surgido no nosso planetinha surgiram há aproximadamente aí 7 milhões de anos atrás. 7 milhões de anos atrás, ok? E que a nossa espécie, o Homo sapiens, né, é uma espécie que sobreviveu, né, de uma árvore evolutiva, tá aqui essa árvore evolutiva, né, muito ramificada, na qual aí a gente vai ter como os nossos ancestrais os primatas, né? Não estou aqui dizendo que o homem foi oriundo obrigatoriamente do macaco, do primata, ok? A gente pode observar aqui que eles foram nossos primos distantes, digamos assim, ok? Dentre o topo dessa cadeia nós temos aí os antropóides, que foi os nossos ancestrais, que foram os nossos ancestrais, né? Que possivelmente, né, evoluímos deles aí mediante a estudos genéticos, mediante a estudos diversos dentro da biologia e dentro da história, tá bom? E esse gráfico ele vai falar dessa nossa ancestralidade humana, né, a importância dela. Essa teoria que está aí descrita nesse gráfico aqui é uma teoria que nós chamamos de evolucionista, em que o homem ele foi oriundo de ancestrais, né, de primatas, e chegou à espécie Homo sapiens sapiens, que está aqui, ó, dá uma olhadinha aí nesse mapa. Esse daqui é você e eu. Você e eu. Chegamos a essa configuração, digamos assim, biológica a qual nós vivemos hoje, que é chamada de Homo sapiens sapiens. Tá bom? Um breve histórico aí para vocês. E em se tratando de histórico, quando o homem ele passou a se desenvolver, ele passou também a migrar, né, sobre o planeta Terra. E eu coloquei um mapa aqui do ladinho, ó, se você der uma observada, nós temos as três principais linhagens, digamos assim, de origem do homem moderno, né, que é óbvio, está dentro do gênero Homo,
que ele vai se dividir aí em Homo habilis, em Homo erectus e Homo sapiens, ok? Bem, o Homo sapiens, né, dizem os historiadores, que ele surgiu aí no continente africano, há cerca de 200 mil anos atrás, aqui nessa região da África, e vocês lembram do fóssil mais antigo lá, que eles denominaram de Lucy, né, que pode ter surgido aí há 200 mil anos atrás, né, que Homo sapiens significa aí Homo sábio, né, a partir de um ancestral que veio, que era chamado de Homo erectus, Homo sapiens há 200 mil anos, e o Homo erectus, que foi o nosso ancestral mais próximo, digamos assim, o ancestral mais próximo do Homo sapiens, perdão, que foi o Homo erectus. Isso há aproximadamente 1,6 milhões de anos atrás, 1,6 milhões de anos atrás, tá bom? E esse Homo erectus, ele passou a habitar, veja só, essa região aqui noroeste do continente africano, né? Passando aqui pelo mar Mediterrâneo, onde está a setinha aqui no marcador de texto, habitou essa região aqui do sul da Europa, né? Que nós chamamos aqui essa região de Oriente Médio hoje, que não é um continente, mas uma região de fato, né? E toda essa porção sul aqui, ó, ok? Essa supostamente foi a área em que o Homo erectus habitou aí. Chegou à Ásia e obviamente a Europa, ok? E o ancestral do Homo erectus foi denominado de Homo habilis. Nós vamos chamar ele aqui de neandertalenses, o Homo neandertalensis, ok? Que esse daí ele utilizava alguns utensílios, né? E ele povoou essa porção aqui da Europa, e também não está descrito no mapa, mas uma parte leste do continente africano também tinha essas três linhagens da espécie Homo, tá bom? O Homo habilis, o Homo erectus e o Homo sapiens, vindo do passado até os dias de hoje, tá bom? E conta a teoria, inclusive, que essa espécie Homo sapiens, ela povoou aqui toda a Europa, toda a região da Ásia, né? E há cerca de 16 mil anos atrás, ele pode ter, mediante uma glaciação, ter povoado a América aqui nessa região, que nós chamamos de Estreito de Bering, aqui nessa região, e mediante uma glaciação congelou essa parte aqui, ó, e segundo os historiadores, esses hominídeos passaram para a América, povoaram a América até chegar aqui na região onde nós estamos habitando, que é o nordeste do Brasil, aqui na América do Sul. Professor, mas essa teoria é única? Não, essa teoria não é única, né? Vocês lembram lá que eu falei da teoria do homem americano, onde a doutora Mireille Guidon, ela está levantando fontes e estudos há algum tempo já para tentar provar a teoria do homem americano, de que o homem surgiu aqui na América do Sul, mais precisamente no município de São Raimundo Nonato, aqui no nosso estado, no estado do Piauí, lá no sul do nosso estado, e ela tenta provar, através de um fóssil que ela encontrou, que o homem já habitava essa região muito antes do que a teoria da migração do Homo sapiens relata. Essa teoria do Homo sapiens, ela diz que a chegada do homem aqui na América do Sul, ela foi datada aí entre 12 e 11 mil anos antes de Cristo, né? E a teoria da Mireille Guidon, que tenta desmistificar essa ideia, relata que o homem chegou aqui há aproximadamente 40 a 45 mil anos. O homem já existia aqui, que é, segundo ela, o datado do fóssil que ela encontrou. Então, se essa teoria do homem americano for realmente comprovada,
né, toda essa teoria aqui de que o homem surgiu na África, de que ele migrou para a Europa, para a Ásia, passou o Estreito de Bering e chegou à América, ela teria que ser desmistificada, ok? Então, é claro que a teoria dela não foi provada ainda, né? E vamos aguardar aí. Por enquanto nós continuamos com a teoria do Homo sapiens, da migração, do surgimento do homem no continente africano e da migração dele para a América. E as consequências dessa migração, elas foram várias, né? O homem passou a descobrir novos territórios, a espécie passou a ter contato com dificuldades maiores de sobrevivência no meio, e o homem passou a se desenvolver ao longo desses milhões de anos, né? Passou a se adaptar ao meio e desenvolver técnicas, né, de sobrevivência, até chegar ao período da sedentarização, né, e formação dos primeiros núcleos populacionais, enfim, formação das primeiras cidades. Mas o que eu quero relatar para vocês, o que é importante, é essa questão do fluxo migratório, da transição, né, desde o surgimento desse homem até o povoamento do planetinha inteiro, beleza? Então, foi só um breve apanhado aí sobre esse processo de migração, onde houve aí mudanças, óbvio, biológicas, houve mudanças culturais para esses homens aí, contato com outras culturas, enfim, né? O homem passou a se desenvolver e isso foi de extrema importância, ok? Bom, já que a gente está falando de migração, você pode não ter entendido. Sim, professor, mas o que é migração? O que é migrar? Me diga aí. Você falou aí que o homem ele pode ter surgido ali no continente africano e pode ter migrado para outras regiões do planeta. Mas o que é migrar? Gente, muito simples. Está aqui a palavra migrar. Migrar é deslocar-se, sair de um local para outro. Simples, ok? Nós temos dois tipos de migração. Nós temos a emigração e nós temos a imigração. Professor, me diferencie uma da outra. Emigrar é sair, deslocar-se de um local de origem a outro. Imigrar é chegar a um determinado local de origem. Professor, explica isso melhor. Relaxa, respira, vai dar tudo certo. Emigrar é sair, imigrar, chegar. Muito simples. Seu lindo professor de geografia, devido a esse período de coronavírus, ele decidiu ir morar na Europa para ajudar a população europeia. Estou podendo, né? Então eu estou saindo do Brasil, claro que é uma situação hipotética, eu estou saindo do Brasil e me deslocando para a Europa. Aqui no Brasil, eu sou um emigrante. Lá na Europa, onde eu irei chegar, eu sou um imigrante. Ok? Então, emigrar, sair. Imigrar, chegar. Ok? Bom, existem algumas características dessas migrações. E elas se determinam mediante a espaço, a duração. O espaço dessa migração é o local, tipo de migração em que vai ocorrer, a duração dessa migração, se eu vou para ficar ou se eu vou para a Europa e retorno durante um determinado período de tempo, tem de que forma essa migração ocorre e o controle de migração. Bom, bem simples. Quanto ao espaço, essas migrações elas podem ser migrações internas ou migrações externas. Professor, me dá um exemplo de migração interna. Aqui dentro do Brasil, construção da cidade de Brasília, construção de Brasília, lá na década de 50, JK quer transferir a capital para o Planalto Central e resolve construir Brasília. O que ocorreu naquele período? Muitas pessoas migraram para aquela região em busca de emprego, de melhores condições de vida. Isso é uma migração interna. A galera saiu da região Nordeste, saiu do Sudeste, do Norte, foram do Centro-Oeste em busca de trabalho.
tudo dentro do mesmo país, migração interna. Professor, uma migração externa. A externa é quando eu saio do meu país e me desloco para outro país, tá bom? Saio do meu local de origem, de nascimento, e vou para um outro local, tá certo? Dentro dessas migrações internas, coloquei dois exemplos aqui para vocês, que é o êxodo rural, que vocês já conhecem demais, saída do campo para a cidade, e o êxodo urbano, quando você sai, por exemplo, da periferia, vai para o centro, sai do centro, vai para a periferia, entendeu? Isso também é o êxodo, ok? Dentro de migração com espaço externo, eu citei aqui para vocês as intracontinentais e as intercontinentais. A intracontinental é entre continentes e a intercontinental é dentro do mesmo continente, ok? A duração dessa migração ela pode ser definitiva. Se você arrumou aí um pretendente nos Estados Unidos, vai casar. Você não, né? Vocês são criança ainda. Mas enfim, você não, alguém que você conhece, melhorou assim? Alguém que você conhece, arrumou um pretendente nos Estados Unidos e quer casar. Aí, já maior de idade, óbvio, né? E se desloca para os Estados Unidos, conseguiu um visto de turista, chega lá, né, fluente na língua já, casa com alguém e permanece morar lá. E vai morar nos Estados Unidos. Essa migração ela é definitiva. Você casou com alguém e vai ter moradia fixa naquele lugar. Ótimo. Migração definitiva. E a temporária? A temporária passou o período de pandemia. Vocês estão aí armazenando muito dinheiro porque não tem com que gastar. Aí passou o período de pandemia e vocês vão querer ir à Disney. Vão à Disney, papai, quero ir na Disney, né? E aí vocês se deslocam, tiram um visto de turista e passam uma semana em Orlando e depois retornam para o Brasil. Migração temporária. Outro exemplo de migração temporária, professor, está bem aqui, ó, do ladinho. Ela é chamada de transumância. Professor, o que é isso? Migração de transumância. Eu acho que vocês já ouviram falar nos boias frias, né? Trabalhadores rurais que se deslocavam para as fazendas e depois passavam um período lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, depois se deslocavam. Vocês já ouviram falar de trabalhadores que se deslocam do Nordeste e vão para o Sudeste trabalhar nas fábricas, trabalhar nas firmas, né, como eles chamam, passam 3 meses, 6 meses, 1 ano e depois tem o objetivo de retornar. Isso é transumância, ok? Transumância. A migração temporária que nós temos também é a pendular. Coloquei ela aqui do lado. O movimento que você faz todo dia, você sai da sua casa, você vai para a escola, você sai da escola, você vai para a sua casa. Assim eu imagino, né? Sem desvios. Aí, isso assemelha-se a um pêndulo. Você sai de casa, vai para a escola, volta para casa. Agora vocês não estão podendo fazer isso, né? A migração pendular de vocês é cozinha, sala, quarto, cozinha, sala, quarto, né? Não é bem uma migração pendular, mas serve como exemplo aí, tá bom? E o êxodo rural já falei, imigração também já relatei para vocês, sair e chegar, tá bom? Quanto à forma, essas migrações elas podem ser voluntárias e elas podem ser forçadas. As migrações voluntárias eu acabei de dar um exemplo aqui agora há pouco. A migração quando você vai fazer turismo, você vai fazer um intercâmbio em algum outro país, entendeu? Uma migração voluntária, você está indo porque você pode e porque você quer ir, ok? E a forçada não. A forçada, as guerras civis que ocorrem no continente africano, os africanos tendem a deixar o continente e entrar em outros países de forma, ao controle, de forma legal ou de forma clandestina. Aí já entra a questão da migração relacionada ao controle de entrada e saída de pessoas. Professor, todos os países têm esse controle? Tem sim. Inclusive o Brasil também. As nossas fronteiras agora foram fechadas com Bolívia, com Venezuela, devido à questão da pandemia que está assolando o mundo aí. Então, há sim um controle, os países podem fechar ou não a entrada e saída de pessoas de suas áreas territoriais, tá bom? Tipo de migração, eu posso citar 3 para vocês. Já citei uma aqui, que é a transumância.
o indivíduo se desloca para um determinado lugar, passa um período de tempo lá e retorna ao seu local de origem. Tem uma pendular, que é a diária, que você vai e volta, né, dentro de um mesmo local. Tem a sazonal, que alguns livros trazem como transhumância, mas a sazonal, ela ocorre devido a um período, às condições naturais. Um exemplo, você mora aí próximo do caldeirão, né? E aí, nesse período de chuva, o caldeirão, está todo mundo, a população alvoroçada, porque o caldeirão está próximo a transbordar. As pessoas que moram ali no entorno da região, elas vão ter que se deslocar para um outro lugar, né, devido ao risco de vida, né, que eles estão tendo ali naquela região por conta de uma possível enchente, digamos assim. Existem também questões, por exemplo, vou dar um exemplo mais amplo aqui, o sertanejo. O cara que mora no sertão, ele procura outros locais, migra para outros locais devido à questão da falta de água, da escassez de água. Também é um exemplo de migração sazonal, ok? Bem, dentre essas questões continuando nessas questões do fluxo migratório, nós temos os fluxos migratórios recentes. Por que recentes? Porque lembram que lá no início eu falei da migração do Homo sapiens, do Homo erectus e do Homo habilis, né? Migração dessa galera aí pelo continente. Hoje essas migrações, elas são mais intensas, essas migrações elas são mais frequentes, né? Devido a uma série de fatores e principalmente o fator tecnológico e financeiro e a questão da evolução dos meios de transporte que também nós estamos tendo aí desde o período da Revolução Industrial até aqui. Isso tem crescido de uma maneira assustadora e hoje já não é tão absurdo você cruzar o Atlântico, por exemplo, e ir ao continente africano, cruzar o Atlântico e ir à Europa. Sei que vocês já fizeram isso várias vezes, né? Eu também, de vez em quando eu estou ali em Londres, né? Infelizmente esse período a gente não pode ir, né? Mas existem alguns fluxos migratórios recentes. Professor, e a gente começa por onde? Quais são esses fluxos migratórios mais recentes aí que a gente pode citar? Tá bem aqui, ó. Guarde ele, anote aí direitinho, tá bom? Ou então reveja suas anotações. Tá aqui, ó. As correntes migratórias no século XVI e até o meados do século XIX. Tá aqui de azul, ó, essas setinhas de azul vai estar relacionado a essas correntes migratórias. A saída, os emigrantes europeus, aqui principalmente na Península Ibérica, Portugal e Espanha, século XV, século XVI até meados do século XIX. Durante o período das grandes navegações, essa galera aqui tomou coragem, desenvolveram caravelas mais velozes, né? Colocaram as pessoas aí nessas caravelas, tinham por destino, segundo a história, de cruzar, contornar a África e chegar às Índias. Acontece que dizem os historiadores, né, que algo deu errado e ao invés de cruzarem a costa sul do continente africano, eles vieram aqui e se depararam na costa do território brasileiro, tá? Descobrindo as Américas, isso um pouco antes, lá em 1492, aqui a América do Norte, e aqui por volta de 1500 a América do Sul, certo? Fluxo migratório ao longo do período das grandes navegações aí, de extrema importância. As Américas, que foi chamada, né, de Novo Mundo, a Europa Velho Mundo, as Américas Novo Mundo, como eles chamavam lá na época. E as Américas passaram a tornar um celeiro de imigrantes, de recepção de novas pessoas, porque aqui já habitavam, né? Tinham aqui os aborígenes na América do Norte, tinha aqui as diversas tribos indígenas na América do Sul. Aqui a gente já tinha os povos pré-colombianos, né, que habitavam aqui as Américas antes da chegada do Colombo, que são os astecas, os maias, os incas, tá bom? Então, por isso que essa galera ao chegar aqui, para eles na época foram datados, foram
denominados de imigrantes, tá bom? Povo europeu, principalmente aqui portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, ingleses, tá bom? Essa galera toda aí é que foram esses imigrantes ao longo desse período. Bom, depois desse período, professor, qual que a gente tem? A gente tem aqui, ó, as correntes migratórias de escravos africanos. O velho e famoso tráfico negreiro. Vocês já devem ter estudado aí, eu não sei se foi com Jean Paulo, se foi com a mulher dos cachos mais maravilhosos, que é a tia Veras, mas eu sei que vocês já estudaram na história o tráfico negreiro. Esse período aí foi entre o século XVIII até meados do século XIX. Essa migração, uma migração que para os africanos foi forçada, né, infelizmente, óbvio, período de escravatura. Os africanos foram aprisionados e eles se deslocaram aqui, ó, para as colônias do sul, nos Estados Unidos, e também para a colônia brasileira. Então, os portugueses fizeram isso, levaram muitos negros africanos para trabalharem como escravos nas colônias, né? Migração forçada, certo? A próximas foram as correntes migratórias ali no final do século XIX e início do século XX, que foi uma saída exorbitante da Europa para diversos locais do mundo aqui. Nesse período a gente pode destacar o período da Revolução Industrial, né? Falei para vocês aí, as técnicas de navegação foram muito bem aprimoradas, os meios de transporte foram aprimorados e houve aí um grande deslocamento, uma saída dos europeus aí para diversos locais do mundo, tá bom? E nós temos as correntes migratórias aqui no pós-Segunda Guerra Mundial. No pós-Segunda Guerra Mundial, gente, acabou a Segunda Guerra, iniciou aí o período que foi chamado de Guerra Fria, né? E nesse período aí, vocês lembram que os capitalistas, liderados pelos norte-americanos, venceram todo aquele embate ao longo da Guerra Fria, né? E os socialistas, que estavam aqui liderados pela Rússia, acabaram perdendo. A Alemanha foi reunificada, só para contextualizar historicamente, né? E houve um reerguimento do continente europeu, com dois planos, o plano Marshall e o plano Colombo. O plano Marshall foi o plano elaborado para reestruturar a economia europeia e o plano Colombo para reestruturar a Ásia, ok? E aí, com essa reestruturação da Europa, houve países que tiveram um crescimento assim exorbitante, né? Inglaterra, Alemanha, esses países aí, e acabaram sendo o foco, um celeiro de recepção de pessoas, passaram a migrar para lá em busca de melhores condições de vida aí no pós-Segunda Guerra, tá bom? Por isso essas setinhas aqui, ó, de muita gente chegando no continente europeu, tá bom? Queria só frisar uma coisa, que tem muita gente aqui no continente africano que tenta cruzar o mar Mediterrâneo, que está aqui, ó, para tentar chegar à Itália, tentar chegar à França, que está aqui próximo, e nesses países aí tentarem melhores condições de vida. Esse pessoal que chega nesses países aí acabam recebendo refúgio do governo, alguns, em sua maioria, e nós chamamos eles aí de refugiados, óbvio, e depois, em sua maioria, acabam sendo deportados para seus países de origem, tá bom? É um tipo de migração forçada aí, a questão dos refugiados, tá bom? Bom, nós entramos aqui, nós também vimos o capítulo 1 da unidade 2, que foram as regiões polares. Nas regiões polares, como diz meu aluninho lá do sexto ano, é óbvio, meu professor, que se eu estou falando de região polar, acredite você que ela estará nos polos. Vocês acreditam? Aí tem gente aí que deve estar falando assim agora, tipo o Aslen: ah não, professor, não acredito. É mesmo, não acredito, eu pensei que era no centro, mas é nos polos. Acredite você se quiser, as regiões polares nada mais é do que as regiões que estão ali nas altas latitudes, nas latitudes mais elevadas do globo,
que está ali nos extremos do globo, na porção norte e na porção sul do globo, ok? E nós estudamos aí essas regiões e vamos caracterizá-las, tá bom? Só para a gente relembrar aí. Bom, essas regiões são regiões que nós chamamos de regiões inóspitas, né? Região que tem um contingente populacional muito pequeno no norte e praticamente nulo no sul. Então, o Ártico tá aqui, ó, do ladinho. Deixa eu só colocar aqui o marcador de texto. Aqui, ó, o Ártico. Não confunda, a primeira dica é um continente habitável, tá bom? Aqui a porção norte é habitável, o Círculo Polar Ártico. E no sul, a Antártida, né, é um continente não habitado. Ah, professor, mas tem algumas pessoas que fazem pesquisas lá. Sim, eles vão no período de verão, fazem suas pesquisas lá e depois retornam novamente. Não há habitação e há inclusive um código de um tratado para explorar o continente Antártido, que foi chamado de Tratado da Antártida, certo? Foi alguns países aí assinaram esse tratado com o intuito de explorarem algumas riquezas minerais e naturais no continente da Antártida. Pois bem, leiam aqui comigo. As condições naturais adversas, com frio extremo, né? Região polar, frio extremo. Ventos fortes, existem rios, lagos congelados, carência de solos. Se tem carência de solo, é claro que eu não vou ter produtividade no setor primário nessa região, e se tiver algo muito precário, terei sim a extração animal, principalmente, né, no Círculo Polar Ártico. Pois bem, a grande variação de duração dos dias e das noites, que é interessante, galera. Olha, dá uma olhadinha para esse globo aqui, ó. Tá aqui o eixo de inclinação da Terra, 23 graus e 27 minutos, e os raios solares, eles incidem com maior intensidade nessa região, tá? Entre os trópicos. A luminosidade aqui no Polo Norte e aqui no Polo Sul, ela é muito pequena, ela chega em pequena quantidade. Aqui no extremo, próximo dos eixos, existem locais onde ocorre literalmente 6 meses de dia e 6 meses de noite. Não se vê a luz do dia durante 6 meses e não se vê as noites durante 6 meses, né? Quando nós chamamos período de solstício, quando é solstício de inverno, as noites duram 6 meses. Já pensou? E quando é solstício de verão, os dias eles duram 6 meses, tá? Bom, nós temos regiões polares que são anecúmenas, né? Que tem dificuldade aí a galera de entender o porquê que elas são anecúmenas. Porque devido ao frio extremo, óbvio, a questão de exploração e a questão de habitação no local, ele é extremamente precário, né? Possuem, óbvio, eu acabei de falar, vários vazios demográficos, baixa inserção na economia global, porque não se tem muito o que oferecer nessas regiões frias, né? Não se tem muito, entre aspas, é claro, porque no Polo Sul, por exemplo, lá na Antártida tem exploração de petróleo, já foi detectado petróleo e uma quantidade de minérios considerável naquela região, beleza? Bom, nós temos aí, para que essa região polar ela seja fria da forma que é, entendeu? Acabei de mostrar para vocês que a porção norte e a porção sul, elas são menos iluminadas, né? Então, consequentemente, as temperaturas serão mais baixas. E um outro fator que influencia muito também, e que não só na questão das temperaturas nos polos, mas no planeta inteiro, é a questão das correntes marítimas, né? Professor, por que essas correntes se deslocam? Eu vou falar de maneira bem simples. 2 motivos. Primeiro, devido ao movimento de rotação do planeta, ok? E devido ao deslocamento dos ventos, né?
dois fatores simples pelo qual essas correntes se deslocam. Óbvio, vou ter correntes mais quentes, estão elas aqui, as correntes vermelhas, tá aqui, ó, do Equador, Norte Pacífico, Equatorial. Essas correntes elas serão mais quentes porque elas estão na zona próxima da linha do Equador, uma zona intertropical com maior luminosidade. As correntes que estão em latitudes médias e latitudes altas, elas serão mais frias. Professor, o que isso aí influencia para a minha vida, por exemplo? Gente, à medida que o planeta aumenta a temperatura, o que acontece com essas calotas polares? Elas tendem a derreter. Elas derretendo aumentam o fluxo de água nos oceanos. E detalhe, vocês sabem que essas águas elas podem ser mais densas e menos densas. As águas com maior quantidade de cloreto, elas serão mais densas. As águas com menores quantidade de cloreto de sódio, sal, elas serão menos densas. Se a água é menos densa, ela vai se deslocar numa velocidade maior. Ok, professor. Se ela é mais densa, ela vai se deslocar numa velocidade menor. Perfeito. Sim, professor, mas eu ainda não entendi o que tem a ver com a temperatura. Para você que não sabe, os ventos eles se formam a partir da evaporação dessas águas oceânicas. Então, se eu tenho uma incidência maior de raios solares, se a temperatura do globo aumenta, a quantidade de ventos também vai aumentar. Consequentemente, eu posso ter em diversos locais, principalmente aqui na região da Flórida, né, aqui na região, por exemplo, aqui na região sudeste, nós já tivemos aí alguns tornados, algumas tormentas. Eles são ocasionados devido à grande quantidade de evaporação e aí formam-se aí tornados, chuvas torrenciais, né? E ocorre dois fenômenos que vou citar aqui para vocês, que é o El Niño, que é o aquecimento das águas aqui, ó, do Atlântico, e o Laninha, que é o resfriamento das águas aqui do Pacífico, né? Esses dois fenômenos vão gerar chuva intensa ou vai gerar seca extrema, escassez de água, né? Baixa pluviosidade, beleza? Então, o que acontece, professor? Temperatura aumentando, as águas se tornando menos densas, elas se tornam mais leves, elas se deslocam com uma quantidade maior. Então isso vai me dar uma reviravolta imensa, não só na questão da temperatura, mas também no habitat das espécies aí que estão nessa região. Vão ter que se deslocar para outros lugares e tal. Eu acho que eu falei para vocês na sala de aula que os ursos polares, né, habitam aqui a região da Groenlândia, por exemplo, e infelizmente eles estão se tornando canibais. Por quê? Porque eles estão ficando sem alimento. Por quê, professor? Porque principalmente essa corrente aqui, ó, corrente do Golfo, que está aqui, ó, se deslocando aqui, essa corrente é uma corrente quente. À medida que ela passa a atuar com intensidade maior, muda a temperatura das águas. Aí o que acontece com os peixes, os animais marinhos que habitam essa região? Eles vão migrar procurando águas mais frias. E aí acaba que os ursos polares acabam ficando sem alimento, né? Ficando sem alimento, eles estão infelizmente se tornando canibais, né? Estão se alimentando uns dos outros, e o que pode gerar, infelizmente pode gerar a escassez desses animais, né? A extinção desses animais ali no Círculo Polar Ártico, tá bom? De extrema importância, inclusive, ó, falando das correntes marítimas, né? Essas correntes eu falei para vocês que elas evaporam e formam massas de ar. Nós temos aqui no Brasil, na nossa região, nós temos 5 massas de ar formadas exatamente por conta dessa evaporação das águas oceânicas aqui. Aqui, ó, no Nordeste, nós temos a massa equatorial atlântica, que é a que está proporcionando essas chuvas para a gente aqui agora. Massa equatorial atlântica é uma massa de ar quente, uma massa de ar úmida que atua aqui na região Nordeste e que, fica se acumulando, evaporando, tem altas temperaturas aqui na nossa região ao longo do ano inteiro. Aí quando chega dezembro, janeiro, fevereiro, até meados de abril, maio, né, é período de chuva aqui pra gente, né? Isso é ocasionado pelo quê? Por essa massa de ar que está atuando no Nordeste da nossa região. Um exemplo, professor, essas massas de ar sempre se formam no oceano? Não. A floresta amazônica, ela transpira tanto, tá? Um movimento de evapotranspiração é tão grande na floresta amazônica
ela evapora tanto que acaba ocasionando uma massa de ar também na região da Amazônia. Por isso que chove muito, o ciclo hidrológico é muito bem regulado na região norte, por conta da formação dessa massa de ar, que a gente chama de massa equatorial continental, lá na Amazônia, né? Nós temos outras massas também, se formam ali no sudeste do Brasil, por exemplo, a massa tropical atlântica, que atua na região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, forma as famosas garoas, né? Sereninho, que ocorre lá em São Paulo. Nós temos a massa que se forma ali entre o Brasil e o Paraguai, que é a massa tropical continental. Essa massa é uma massa de ar um pouco mais seca, mas atua na região centro-oeste do Brasil. E no sul nós temos uma massa de ar que vem aqui da Antártida e ela adentra o sul do Brasil com uma potência enorme, que é a massa polar atlântica, entendeu? A massa polar, ela adentra aqui a região do Brasil e vem até a região central, tá bom? Essas massas de ar e essas correntes marítimas é que vão regular a temperatura do nosso planetinha, ok? Bom, eu fico por aqui. Na próxima aula a gente vai ver o capítulo 2 aí sobre a Antártida. Eu vou elaborar algumas questões aí, vou estar enviando para vocês. Se tiverem alguma dúvida, peguem meu WhatsApp, tá bom? Entrem em contato comigo e a gente pode estar conversando e sanando algumas dúvidas. Essa foi uma aula inaugural, uma aula de revisão. Falei um pouquinho mais rápido, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, tá bom, meus filhos? Um grande abraço e até a próxima aula.